Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando as profecias, especialmente as profecias do livro do Apocalipse. Hoje vamos fazer uma breve análise sobre o capítulo 13, dos versos 11 até o verso 17, que trata da besta que sobe da terra, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, especialmente a você que gosta, que deseja, que considera ser importante compreender as profecias, e a você que já é um estudioso e deseja ampliar essa compreensão. Então sejam todos muito bem-vindos. Dito isso, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos e todas as pessoas que tiverem o interesse e o desejo de compreender essas profecias ou ampliar o seu conhecimento a respeito delas. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, nós vamos começar a analisar a partir do verso 11. Vamos analisar primeiro os dois versos. 11 e 12 diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Portanto, vimos aqui uma besta que sobe da terra, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. O texto ainda nos diz, no verso 12, e diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta. Portanto, esta besta que sobe do mar é uma segunda besta, e ela age em conformidade com a primeira besta, que é a besta que sobe do mar. Então, vimos aqui 2 bestas juntas, unidas em um propósito. Mas hoje vamos tratar especificamente desta besta aqui. Muito bem, nós vamos utilizar aqui testemunhos ou o livro Grande Conflito para nos trazer esclarecimentos corretos e precisos acerca de quem trata esta besta. No livro Grande Conflito, a página 475, nos diz assim: a besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida, subir, significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Então, o primeiro esclarecimento que temos neste estudo está nos dizendo, está explicando o que significa subir da terra. Indica que essa nação deveria surgir de um lugar desocupado. O segundo texto que nós vamos ler está na mesma página e diz assim: que nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. Uma pergunta: a aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia, e esta aponta insofismavelmente ou inquestionavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Portanto, esta besta que sobe da terra é símbolo de uma nação, Estados Unidos da América do Norte, ok? Vamos continuar lendo as explicações
na página 476, diz assim: foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Portanto, é uma nação, é um país de liberdade religiosa, nas quais as pessoas podem seguir a religião que desejar. Vamos continuar lendo o comentário. Agora, na página 477, diz assim: mas a besta de 2 cornos ou de 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, falava como dragão. Então surge agora um elemento explicativo no sentido com relação a esta questão, que tinha o chifre de cordeiro, no entanto, falava como dragão. Nós vamos descobrir o que realmente se trata essa questão de falar como dragão. Vamos continuar a leitura na mesma página, Grande Conflito 477, que diz assim: os chifres semelhantes ao do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição. Falava como cordeiro, mas agia como dragão. Então indica uma contradição flagrante entre o que professa e o que pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Portanto, falar como dragão representa os atos de suas autoridades civis, legislativas e judiciárias. Então, vemos aqui essa questão de falar como dragão, dando a conotação de leis, um poder civil, poder civil, cuja fala, a base de sua fala, indica que elas são autoridades legislativas e judiciárias. Portanto, envolve o legislativo e o judiciário. Agora vem a explicação. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Então, essa questão de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta, toda a influência, o texto está nos dizendo que anuncia o desenvolvimento de uma intolerância e perseguição. Portanto, a nação ou o país de liberdade religiosa teria que mudar a sua maneira de agir. Por isso o texto lá em cima disse que indica contrariedade entre falar, ser parecido como um cordeiro e falar como um dragão. Continuando o texto, diz assim, na mesma página: e a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação, Estados Unidos, deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado, a besta que sobe do mar. Vejamos agora na página 478 o que diz: somente em flagrante violação destas garantias de liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Então, é necessário que os Estados Unidos viole estas garantias de um país de liberdade religiosa. Portanto, os Estados Unidos precisa violar esta questão. Então, aqui, amigos, está ficando bem claro realmente do que fala quando fala dos Estados Unidos da América do Norte. É o país da profecia, é o país que vai se cumprir esta profecia da segunda besta. Portanto, não está falando
de nenhum outro país do mundo. Não está falando da China, não está falando da Rússia, nem de nenhum outro, mas está apontando diretamente para os Estados Unidos da América. E se observarmos o cenário mundial atual, podemos perceber nitidamente que isto está ocorrendo, indicando que nós estamos em vias de cumprir esta profecia. Vamos continuar a lendo. Diz assim, ó: dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo, uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Portanto, é só compararmos o que nós estamos lendo e observar o cenário mundial toda vez que há um noticiário que menciona os Estados Unidos da América do Norte. É só nós fazermos uma comparação desta leitura com tudo que está ocorrendo. Aliás, faz muito tempo que já isto vem ocorrendo, apontando para o cumprimento em breve desta profecia. Agora, continuando o texto, nós vamos ler ainda um texto, para depois nós vamos ler os outros dois versos para entendermos bem. Então, analisamos os versos 11 e o verso 12 e vimos todas as evidências de que esta profecia se cumpre nos Estados Unidos da América do Norte. Agora vamos ler aqui ainda na página 478, que diz assim, ó: mas o que é a imagem da besta? Como será ela formada? A imagem da besta é feita pela besta de 2 cornos ou de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. Então agora vai falar da imagem da besta, que está contida nos versos 14 e 15 deste capítulo 13 do livro de Apocalipse. Diz assim: engana, no caso, esta besta da terra, os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia, que tinha sido ferida a espada e vivia. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. Então vimos aqui nesses 2 versos tratar desta questão da imagem da besta. Foi isso que eu li no texto anterior, que fez uma pergunta: mas o que é a imagem da besta? Muito bem, lá na página 478, vai nos explicar, fez a pergunta, e agora nós vamos ver o que é a imagem da besta na página 480, que diz assim: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Portanto, a imagem da besta, que trata os versos 14 e o verso 15, o texto está nos dizendo, foi feita uma pergunta e veio a resposta, e o texto está nos dizendo que a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Portanto, nós temos visto, estamos vendo e vamos ver uma movimentação das igrejas protestantes buscando o poder civil ou buscando o auxílio da nação, Estados Unidos, que tem o poder civil, legislativo e executivo. Vai estar havendo e vai haver uma fusão. Então é só observarmos o cenário mundial
podemos ver que está visível esta questão. Isso está ocorrendo nos nossos dias, o que indica que muito em breve teremos o cumprimento desta profecia. Resta definir ainda o sinal da besta. E é isso que nós vamos analisar brevemente os versos 16 do capítulo 13, que vai falar da marca da besta, ok? Ou o sinal da besta. Então vamos ler agora os versos 16 e os versos 17 do capítulo 13, que diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então agora, nesses dois versos, fala da marca ou do sinal da besta, na mão direita ou nas suas testas. Então, vamos analisar também utilizando os textos dos testemunhos neste livro, Eventos Finais. Na página 192, vai nos dizer o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Agora vem a explicação. Os homens não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é sábado. Então o texto está explicando, está nos dizendo que os homens não deverão trabalhar com as mãos, exercendo todo o trabalho manual no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo não é o sábado, que o sábado foi mudado para o domingo, ou o dia de descanso bíblico do sábado semanal, foi mudado para o domingo. Nós vamos ver como isso ocorreu. Nós temos visto como isso tem ocorrido, e nós vemos mundialmente um movimento ou uma movimentação mundial, usando termos bastante simples, de forma que as pessoas não compreendem. Por isso é necessário estudar a profecia, porque é feito através do engano e não parece de maneira bem clara que as pessoas possam compreender. Por isso, esses textos nos trazem clareza. E outro texto ainda nessa mesma página do Eventos Sinais diz assim, ó: quando vier a prova, será mostrado claramente que o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então a marca da besta tem a ver com a observância do domingo. Portanto, vimos aqui um contraste entre o sábado e o domingo. Então a marca da besta, 2 dias da semana distintos. O 7º dia da semana bíblica, estabelecido por Deus lá na criação, e o domingo estabelecido pela besta que emerge do mar. E nós vimos aqui uma combinação da besta que sobe da terra com a besta que sobe do mar, sendo essa segunda besta agindo em conformidade com a primeira besta, que é a besta que sobe do mar. Concluirmos com mais um, depois do Eventos Sinais, Grande Conflito, na página 481, diz assim: enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao 4º mandamento, dado o fato de ser este o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Mais uma vez, nós vimos aqui um contraste entre os que vão receber o sinal de Deus e os que vão receber a marca da besta. Os que
guardam o quarto mandamento demonstra ou diz para todos os outros que são adoradores de Deus em reconhecimento que Deus é o supremo criador do céu, da terra e de todo o universo. E os adoradores da besta vai salientar, vai fazer esforços, vai criar um monumento para exaltar a instituição do domingo estabelecido por Roma Papal. Lá no Eventos Sinais, na página 110, diz assim: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas, porque é feito de forma que não se vê, não percebe, se não estudarmos esta profecia e compararmos o que está ocorrendo, o que está escrito, com o que está ocorrendo. Diz assim: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Então, antes de que se estabeleça uma lei dominical, antes que isso seja estabelecido, é necessário que se desenvolva um movimento mundial favorável a isto, com o propósito e com a finalidade de fazer com de ter as pessoas, ou seja, de fazer com que as pessoas, quando for imposto, as pessoas estão familiarizadas com esta questão. Então será fácil aceitar. Continuando o texto, diz assim: os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem, proponde e a tendência oculta. Eles estão agora agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, pela legislação, introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal. Eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Portanto, amigos, espero que você nunca estudou esse assunto, está estudando pela primeira vez, para que você avalie. Se você, amigo, irmão, já é um estudioso destas questões, reavalie o que está ocorrendo no mundo e compare com esses textos que acabamos de ler. Nosso propósito, o nosso desejo é fornecer a informação para que você possa avaliar e tirar sua própria conclusão. Nosso grande desejo é que seja útil para cada um de vocês, como tem sido para nós, no sentido de nos prepararmos para os eventos que estão muito em vias de ocorrer. Existe uma grande movimentação mundial sobre 2025, então as pessoas estão com bastante alvoroço, porque também observa o cenário mundial sobre muitas coisas que estão ocorrendo simultaneamente, são indicativos, segundo a profecia, de que realmente estamos no fim da história terrestre, pois este evento, que fala da marca da besta, será o ato final que vai determinar quem serão os salvos ou quem serão os perdidos, ou os que vão receber o selo de Deus, ou os que vão receber a marca da besta. Muito bem, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus amigos e meus irmãos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.